Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Esse lutador aqui eu não conhecia, né? Me enviaram, então eu passei a conhecer ali. Não fiz nenhum tipo de busca sobre ele. Mas se você conhece, né? Você vai saber dizer se os dados que eu estou trazendo aqui fazem sentido ou não. Nunca assisti uma luta desse cara, tá? Mas muito provavelmente ele deve ter uma capacidade para força bruta muito boa, né? Ele deve ter uma força ali bem grande, assim. Uma certa capacidade para resistência mental também, sacou? Olha só como o topo de cabeça dele já não é tão elevado, ó. Olha aqui. Testa e topo estão alinhados, né? Isso aqui é uma característica bem legal para eu te mostrar. Eu já te mostrei vários outros aqui, ó. Vários têm topo de cabeça, até esqueci de comentar sobre o Van Damme aqui também, ó. Ele tem nuca média, testa reduzida, o topo já começa a puxar, entendeu? Ó, começa a ganhar um certo volume ali, da linha dos olhos e orelha até o topo já começa a ganhar um certo volume em relação ao rosto. Então você vai pegando aí outros atores, ó. Olha aí, topo de cabeça, né, ó, Scarlett Johansson, topo de cabeça. Ronnie Coleman aqui não dá pra ver muito bem, mas provavelmente o Ronnie Coleman tem topo de cabeça, tá? Porque ele tem pouca testa, eu sei disso, tem pouca nuca, então o topo acaba ganhando. O próprio Pelé também tem topo de cabeça. Olha o topo de cabeça desse maluco aqui, né? Do Laí Ribeiro, muito alto. Olha a distância entre os olhos e a orelha do Laí Ribeiro e o topo. Agora olha do Romero, ó. Olha a diferença. Tá vendo como reduziu? Ó, tá alinhado, tá plano, tá vendo? E tem pessoas que têm um topo de cabeça mais reduzido ainda, tá? Tem gente que tem a testa grande e o topo vai perdendo aqui para trás, ó. Entendeu? Então, é aquela questão. Quando você ganha em algumas partes, você acaba perdendo em outras, né? Então, para força bruta, esse cara deve ser bom, né? A resistência física não deve ser tão grande, mas a resistência mental deve ser. Entendeu? Existe uma diferença entre os dois. Sabe quando o seu corpo ele já não consegue se mover? Perdão, engasguei aqui. Sabe quando o seu corpo... Não sei se você já levou seu corpo a certos limites. Na natação é muito fácil de fazer isso. Em certos esportes também. Mas há o limite de onde você quase não consegue se mover. Entendeu? Então, já fiz isso, já quase me afoguei. Isso já aconteceu várias vezes na minha adolescência. Eu era um cara de muito movimento, assim. Então,
Esse cara aqui, ele deve perder a estamina dele um pouco rápido, mas a resistência mental deve ser grande. Mesmo o cara arrebentado, o cara ali com muita pressão, ele ainda assim consegue usar tudo que tem. Até perder a consciência muitas vezes, entendeu? Eu falo por conta dessa ausência de topo aqui, então aguça outras características. Então esse cara provavelmente ele deve ser bom para resistência à dor, ó, ele já criou uma anomalia aqui até, lembra a anomalia que eu falo na testa? Então ele provavelmente já passou por certos problemas, dificuldades na vida, com uma certa dureza ali, e dobrou e não quebrou. Então a anomalia ou foi herdada, veio de algum parente, né, genética, ou ele desenvolveu isso ao longo da vida. Seja um parente que passou por muita dureza, dificuldade, escassez, ou seja ele mesmo, acabou desenvolvendo essa competência aqui, essa capacidade, né? Não ganhou muito topo, não ganhou muita nuca. Então a resistência mental desse maluco deve ser muito grande, cara. Muito, sabe? Então os 5 sentidos dele, ele provavelmente processa bem, apesar de não ter os captadores tão fortes, tão bem aguçados. Ainda assim, com a testa reduzida, ele deve ganhar uma capacidade muito boa para usar o que tem. Olha só, como o nariz dele já não é tão grande. Ó, vamos olhar em outra imagem para ver. Olha aí, o nariz desse cara não é grande não. E olha os buracos, tá vendo? Ó, cadê a nuca dele? Entendeu? Como eu falo aí, cadê a nuca do maluco, né? Não tem, entendeu? Então ele perde na captação, mas por ter uma testa mais reduzida, ele fica muito aguçado para processar o que chega pela captação, entendeu? Então existe aí meio que uma adaptação que o nosso cérebro faz, sempre, entendeu? Quando você perde algumas partes, você ganha em outras. O crânio desse cara aqui é um pouco diferente, tá vendo? Pouca nuca, pouco topo, pouca testa. Viserocrânio muito grande, né? Mas parece que ele usa aí a força bruta que ele tem, nuca reduzida, com a capacidade de resistência, é o que eu chamo de gordinho de exposição. Sabe aquele cara que é gordinho, mas para cair na porrada o cara é bom, o cara é rápido, ele consegue botar uma pressão ali, né? Ele não é tão veloz, mas consegue socar rápido e tem uma resistência forte, entendeu? Então é isso aqui, ó, é o gordinho de exposição, tá? Rosto grande, testa reduzida, nuca reduzida, pouco topo de cabeça. É um cara que consegue acessar o modo berserk com mais facilidade, né? Aquela coisa de você acessar sua fúria, permitir seu mecanismo passar dos limites muitas vezes, né? É um cara que deve ser excelente para campo, para guerra, para pressão, né? Mas não necessariamente para ir longas distâncias. Para correr longas distâncias ele deve ser péssimo, não deve ser bom, entendeu? Correr uma maratona, 2 maratonas inteiras, enfim, triatlon, não deve ser bom para isso. Mas para cair na mão ali, o cara que chega mais perto dele, provavelmente ele tem ali uma força muito grande, uma resistência mental muito boa, né? Também uma capacidade boa ali para processar os dados dos 5 sentidos, mas as principais capacidades físicas dele deve ser essa parte da força bruta e a resistência mental. Eu acho que isso deve pegar bastante com esse cara aí, entendeu? Então, você que conhece, você que já viu lutas desse cara aí, vai saber validar para mim, tá?